Dois pedidos que Moisés fizera a Deus. O povo havia acabado de pecar. O povo havia acabado de criar para si um bezerro de ouro. Povo do Senhor, povo de Deus, menina dos olhos do Senhor, povo que Deus levantara, povo que Deus escolhera, povo que Deus santificara, povo que as demais nações olhavam para Israel e diziam: esses são benditos do Senhor. Esse mesmo povo virar as costas para Deus. Esse mesmo povo cometera uma abominação em Israel. Esse mesmo povo criaram um bezerro e começaram a dizer: já que Moisés não desce do monte, já que nós não temos o Deus de Moisés para nos guiar, vamos fazer um bezerro e vamos seguir o bezerro, vamos ouvir o bezerro, vamos ver o que esse bezerro de ouro tem para nos dizer, e esse bezerro será o nosso Deus. E aquilo em Deus criar uma tristeza muito grande. E de repente, meus amados irmãos, Deus se entristece e diz para Moisés: Moisés, o líder, o pastor, Deus diz para Moisés: Moisés, a minha presença não mais vai estar com o povo no meio do deserto. Eu vou mandar o meu anjo a estar com o povo. E Moisés faz o primeiro pedido: Senhor, se a tua presença ela não estiver comigo, se a tua presença não estiver com o povo, nós não sairemos deste lugar, nós não moveremos o nosso pé. Se a tua presença não estiver conosco, Moisés estava dizendo: nós não venceremos os inimigos. Se a tua presença não estiver conosco, nós seremos uma presa fácil para o nosso adversário. Se a tua presença não estiver conosco, o sol vai nos matar durante o dia e o frio vai nos congelar durante a noite. Se a tua presença, ó Deus, não estiver conosco, seria melhor nós termos ficado no Egito. Eu preciso da tua presença. E Moisés diz assim: Senhor, queremos a tua presença. Eu imagino Moisés dizendo para Deus desta maneira: muito obrigado a Deus pela presença do anjo. Obrigado porque o Senhor vai mandar um anjo para guiar o povo. Muito obrigado, mas nós não queremos somente anjo, queremos também a tua presença. E diante desta palavra, eu faço uma pergunta a esta igreja nesta noite: conhecemos a presença de Deus? Será que eu, será que você, será que nós conhecemos a presença de Deus? Ou será que somos apenas emotivos? Esta palavra é uma palavra de reflexão, uma palavra de meditação, é uma palavra para nós analisarmos, para nós pensarmos o nosso culto. Veja bem, meus queridos, um pouco mais adiante, por causa do pedido de Moisés, Deus falara para Moisés: Moisés, a minha presença vai contigo, a minha presença vai com o povo. Tem algum outro pedido para fazer, Moisés? Moisés faz o segundo pedido. Qual? Senhor, obrigado pelo anjo, obrigado pela tua presença, mas eu quero algo mais. Eu quero ver a tua glória, quero ver a tua Shekinah, quero ver o céu pelo lado de dentro. Eu quero ver, não quero viver somente a tua glória aqui na terra, não quero ver a tua glória lá no céu. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, muito bem, ninguém até hoje fez esse pedido, mas eu vou dizer algo para você, Moisés: ninguém pode ver a minha face, ninguém pode me ver a minha face, e eis aqui junto a mim uma fenda na rocha. Se você se colocar nesta fenda, você vai ver a minha glória. E Deus me trouxe aqui esta noite para dizer para você que se você se colocar na fenda que Ele preparou para você, Ele preparou uma fenda para mim, Ele preparou uma fenda para você. Se você se colocar nesta fenda, neste lugar que Deus preparou para você, você vai ver a glória de Deus. Tem muita gente que não vê a glória de Deus porque não se coloca na fenda. Às vezes Deus fala assim: vai para a fenda. Não vou. Vai para a fenda, quer ver a minha glória? Esta fenda muitas vezes significa renúncia. Renúncia. Existe um evangelho pregado por aí que eu não concordo muito, amados. Existe um evangelho pregado por aí, um evangelho fácil,
Venha que nunca mais você vai ter problema. Venha que nunca mais você vai passar por luta. Mas o evangelho que Jesus disse é aquele que não tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e me seguir, não é digno de mim. O evangelho que Jesus pregou é o evangelho de renúncia. É o evangelho que quer ver a glória de Deus. Se coloque na fenda. Bendito seja o nome do Senhor. Se você se colocar na fenda, o inimigo não vai te achar. Conhecemos a presença de Deus. Existem pessoas que eles se limitam em apenas ser batizado com o Espírito Santo. Fala em línguas estranhas e acha que atingiu o ápice e acha que não tem mais nada a buscar. Algumas pessoas, como eu disse há poucos dias, talvez na Argentina, há 10 dias atrás, pessoas que se o pastor tiver 100 membros na igreja, ele tem que ter 100 mamadeiras. Igreja com 100 bebês espirituais, pessoas que não cresceram. Do jeito que aceitou Jesus, nasceu de novo, continua até hoje. Ele não entendeu que o Senhor chamou ele para ser um solucionador de problema e não causador de problema, não criador de problema. Você foi chamado para chamar, você foi levantado para levantar, você foi curado para curar. Alguém pregou o evangelho para você pregar para alguém. O Senhor disse: ide fazer discípulos. Para quem? Para mim e para você. Devemos fazer discípulos, ensinando-os a palavra de Deus. Jesus enviou os 12 e disse para os 12: olha, ide pregar o evangelho. Só que vocês evitem a cidade dos samaritanos. Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 10, a palavra do Senhor diz que Jesus chamou 70 e disse: entre na cidade dos samaritanos, pregue a palavra. E os 70, ministrei domingo agora, se não me falar a memória, uma palavra tremenda que Deus nos deu sobre batalha espiritual. Batalha espiritual, a igreja precisa aprender sobre batalha espiritual. Para mim ministrar o que eu estou ministrando aqui esta noite, amados. Onde ficamos às 7 horas da noite até meia-noite orando, travando batalha espiritual, porque o diabo não queria que nós ministrássemos a vocês aqui nesta noite. Veja bem, quando os 70 saíram para ministrar, para pregar a palavra do Senhor, eles voltaram contentes, felizes, dizendo: Senhor, até os demônios nos submetem pelo teu nome. Jesus olha para os 70 e diz assim: muito bem, curaram, curamos. Profetizou, profetizamos. Expulsaram demônios, expulsamos demônios. E Jesus disse assim: isto não é motivo de alegria. Sabe o que é o verdadeiro motivo de alegria? É ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Salvação da nossa alma está acima de qualquer coisa. Mas para isto é necessário conhecermos a Deus. Objetos nós conhecemos por inspeção. Você compra um eletrodoméstico, por exemplo, vem um manual de instrução. Você lê o manual de instrução, você vai conhecer o objeto. Você avalia, você analisa, você conhece o objeto por inspeção. Uma outra pessoa, você conhece convivendo com ela, comendo, talvez, alguns dizem que comer um saco, 1 quilo de sal junto com ele, para conhecer ele. E você vive com aquela pessoa 10 anos. E no final de 10 anos, você vai perceber que você não conhecia aquela pessoa. Sabe por quê? Para conhecer um ao outro, para você me conhecer, você precisa me ouvir. Para me te conhecer, eu preciso te ouvir. Sim ou não? Se eu ficar um mês em pé estático diante dos irmãos, os irmãos não podem dizer que me conhecem. Conhece a casca, conhece o invólucro, conhece a matéria, conhece o corpo, conhece o tabernáculo, mas eu não sou o que vocês estão vendo. Você não é o que você vê no espelho. Você é o teu caráter, a tua personalidade. O que você é a alma. Para nós conhecermos um ao outro, é preciso conversar, preciso ouvir. Então, para você conhecer o teu esposo, tem que ouvir o esposo.
esposo tem que ouvir a esposa, ouvir, conversar, porque Jesus falou que a boca fala do que está cheio no coração. Quando alguém abre a boca e começa a falar, ele vai mostrar o que tem lá dentro. Quando alguém xinga, briga, irado, iracundo, murmurador, é o que ele tem lá dentro. E quando a gente chega na igreja e fala assim, irmão, dá uma glória a Deus, dá um aleluia, alguns não dão. Por quê? Eu tenho um ditado que eu sempre digo, cada um dá só o que tem. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Mas eu louvo a Deus que estou numa igreja que os irmãos têm. E Jesus disse, quem tem, ser-lhe-á dado. Quanto mais a gente tem, mais o Senhor acrescenta. Amém, amados? Agora, para nós conhecermos a Deus, para nós conhecermos um objeto por expressão, uma pessoa, em ouvir uma pessoa, mas e para conhecer a Deus? Somente vir no culto? Não. Não. Para conhecer a Deus, precisamos de algo mais. Se conhece a Deus de duas maneiras principais: na oração e através do estudo da palavra. E o diabo sabe disso. Se você orar, você vai conhecer a Deus. E a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida já está revelada. O que Deus quer fazer já está revelado. O que Deus já fez já está revelado. O que Ele vai fazer com a igreja já está dito. Aonde está? Na palavra, na Bíblia. E o diabo sabe disso. Então ele faz de tudo para você não orar e para você não ler a Bíblia. Ele pode até te encher, entenda bem o escandalismo que eu vou falar. Ele pode até encher você de afazeres religiosos, tarefas, eventos e mais eventos. Tem pessoas na igreja que onde você olha ele está lá, faz de tudo. Eu tenho uma palavra para dizer: o Senhor não quer o que você tem, o Senhor não quer o que você faz, Ele quer você. Ele quer ter o seu controle, Ele quer ser dono de você. Tem pessoas que acham que ele consegue agradar a Deus porque ele tem, porque o dízimo dele é alto, porque ele ajuda. Tem pessoas que acham que agrada a Deus porque ele prega bem, porque ele ensina bem, porque ele canta bem. Tem pessoas que acham que a salvação está garantida porque o pastor pode contar com ele para tudo. Não se engane, irmão. Precisamos conhecer a Deus. E conhecemos a Deus através da leitura da palavra. O que Deus é, o caráter, a personalidade de Deus, a imutabilidade de Deus, a onisciência, a onipresença, a onipotência, tudo que Deus é, tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, como Ele está agindo aqui hoje. Eu vou dizer para os irmãos aqui, amados, é raridade eu ministrar a palavra de Deus como estou ministrando aqui hoje. Muito difícil. Porque a Bíblia diz em Efésios 4:11 que existem 5 dons ministeriais: apóstolo, mestre, profeta, evangelista e pastor. Existem ocasiões, o Marinho está aqui e me acompanha, em alguns lugares que a gente vai. Existem lugares que o Senhor nos usa como profeta. Existem lugares que nos usa como pastor. Hoje Ele está usando-nos aqui como mestre, para ensinar. E nós devemos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Precisamos conhecer a Deus. Olha para o seu irmão e diga para ele: você precisa conhecer Deus. Não se enganar. Os fariseus conheciam uma religião. Os fariseus conheciam a Torá, 613 leis cerimoniais e o decálogo, os 10 mandamentos morais. Eles conheciam. Mas Jesus chegou. Jesus veio naquela época. E Jesus fez a diferença. Por quê? Israel conhecia a Bíblia. Israel tinha os seus doutores.
Israel estava na sinagoga todo dia, os fariseus, saduceus, escribas, na sua maneira, na sua conduta, na sua vestimenta, na sua comida, tudo era perfeito nos religiosos de Israel. E de repente Jesus chega, o Filho de Deus, e Israel não conheceu Jesus. Tanto é que o crucificaram, tanto é que colocaram ele no madeiro. Não reconheceram Cristo do Deus vivo, não reconheceram o Messias, o enviado de Deus. Eram religiosos, mas estranharam quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava, quando Jesus expulsava o demônio, quando Jesus ali estava na sinagoga, nas praias. Eles não reconheceram os seus que estavam com ele. Uma certa feita, numa madrugada, Jesus andando sobre as águas, os seus olharam sobre aquelas ondas e chamaram ele de um fantasma. Teve um momento que Jesus levantou a mão e disse: mar, aquieta-te, vento, calma-te. E o mar acalmou, o vento cessou. E os seus olharam dizendo: quem que é este que até o vento e o mar obedecem? Não conheceu ele. Pois bem, crucificaram Jesus. Jesus subiu. Mas Joel 2,28 diz: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E Atos capítulo 2, versículo 1 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som veemente impetuoso e encheu toda aquela casa. E apareceram línguas repartidas como que de fogo, e pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Foi a chegada do Espírito Santo. O Espírito Santo chegou ali. Pois bem, o Espírito Santo veio. Diga comigo: o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio. De todas as dispensações. Estamos na dispensação da graça, amados. Dispensação da inocência passou. Dispensação do governo humano passou. A dispensação patriarcal passou. A dispensação da lei passou. Estamos na dispensação da graça, na dispensação do Espírito, na dispensação da igreja. Devemos entender isso. E agora o Espírito Santo veio, está entre nós. Estou aqui, você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Agora veja bem, da mesma maneira que a religião fez com Jesus há 2000 anos atrás, mais ou menos, a religião hoje está fazendo com o Espírito Santo a mesma coisa. Vou falar de novo. Do mesmo jeito que a religião fez com Jesus Cristo há 2000 anos atrás, o sistema religioso hoje está fazendo com o Espírito Santo hoje. Paulo escreveu nos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Paulo diz para a igreja de Éfeso: não entristeçam o Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 1, diz que lá em Antioquia havia alguns doutores, Barnabé, Níger, vários doutores, servindo ao Senhor. E no versículo 2 diz assim: e orando eles, e jejuando ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo falou para a diretoria daquela igreja. O Espírito Santo falou para os doutores daquela igreja, dizendo assim: olha, tem dois aí no meio da igreja, que é Saulo e Barnabé, Barnabé e Saulo, e eu separei eles para a obra missionária. Não haveria as 13 cartas de Paulo direcionadas às igrejas, não haveria essas 13 cartas na Bíblia, se a diretoria daquela igreja não fosse sensível à voz do Espírito Santo. Quando eles ouviram a voz do Espírito Santo, era o Espírito Santo que mandava naquela igreja.
Era o Espírito Santo que governava aquela igreja. Eles conheciam a Deus, conheciam o Espírito Santo. E quando eles ouviram a voz do Espírito Santo, eles disseram assim: olha, recebemos uma ordem de Deus, eu conheço a voz de Deus. Deus mandou separar Saulo e a Barnabé para a obra missionária, por conhecer a Deus. Existem 3 espíritos nesse mundo: o Espírito Santo, o Espírito de Satanás e o Espírito humano. E o Espírito Santo está aqui agora. A coisa é tão linda, amados. Moisés conhecia a voz de Deus. Moisés conhecia o Espírito de Deus. E naquela ocasião em que Moisés aqui estava, ele falou: Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero a tua glória. E um pouco mais adiante na vida de Moisés, Moisés estava com uma dificuldade muito grande ministerial, pastor. E Jetro soube de Moisés, chegou em Moisés e disse: Moisés, esse cargo que tu está levando é pesado. Esse cargo que tu está levando é pesado, Moisés. Escolhe 70 homens em Israel para te ajudar a julgar o povo. E a Bíblia diz que Moisés chamou todo Israel e disse assim: Israel, Deus mandou eu escolher os 70 melhores de Israel para me ajudar na obra do ministério. Escolham os 70. E ali fizeram uma variação e escolheram 70 homens melhores de Israel, os mais gabaritados, os mais doutos, os mais ensinados, os mais habilitados, os mais de um aspecto mais bonito, os mais inteligentes. Escolheram os 70 melhores de Israel e apresentaram a Moisés, dizendo: Moisés, nós já escolhemos os melhores de Israel. E a Bíblia diz que Moisés chegara diante de Deus na tenda e disse: Deus, já escolhi os 70 melhores. E Deus fala assim: cadê os 70? Me apresenta. E Moisés apresentou os 70 para Deus, para me ajudar no ministério. Deus olha para os 70 e diz assim: realmente, Moisés, você escolheu os melhores. Você escolheu os mais sábios, os mais belos, os mais capacitados, os mais intelectuais, os que têm uma reputação ilibada. Só que eu te digo uma coisa, Moisés. Deus falando para Moisés: falta uma coisa, e o que está faltando é o mais importante. Eu imagino Moisés falando para Deus: Deus, o que está faltando na vida dos 70? Deus disse para Moisés: está faltando a minha presença. É Deus. Pode ser intelectual, pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter moral, pode ter uma conduta ilibada. O seu dízimo pode ser bom, o seu carro pode ser zero, a sua casa pode ser uma mansão, mas se não tiver a presença, nada feito. A igreja pode ser uma catedral, a igreja pode ser uma muito bela, muito bonita, como o templo de Salomão, mas se não tiver a presença de Deus, nada feito. Eu imagino Moisés falando para Deus: Deus, o que eu faço então? Deus falou: faz o seguinte, Moisés, convida os 70 para um culto, leva-os à tenda, leva-os ao tabernáculo e começa um culto com os 70. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Moisés presidiu aquele culto, e a Bíblia diz que no meio do culto, diga comigo, no meio do culto, diga comigo, no meio da mensagem, Moisés viu uma nuvem, amados, uma nuvem que desceu dos céus, e Moisés viu aquela nuvem dentro da tenda. Diz que Deus falou para Moisés assim: Moisés, eu vou tirar do Espírito que está em você,
Vou tirar da presença que tu tens e vou colocar sobre a vida de cada um deles. Aleluia! Eu imagino como aquele culto começou. Eu imagino como aquele culto terminou. E não é diferente do que está acontecendo aqui hoje. A presença de Deus quer ser dividida, quer ser distribuída sobre a tua vida aqui esta noite. A Bíblia diz que quando eles foram cheios do Espírito Santo, todos começaram a profetizar. Diga comigo, todos. Todos. Olha para o seu irmão e diga todos. Todos. Diga para o seu irmão, esta noite, o Espírito de Deus, está envolvendo todos. Até você. Amém? Todos. A Bíblia diz em Jó, capítulo 9, versículo 11, há uma expressão lá que diz assim: eis que ele passa diante de mim e eu não vejo, torna a passar e eu não percebo. A presença de Deus estava lá, mas eles não viam e não percebiam. Eu quero crer que nesta noite todos que estão aqui estão presenciando, sentindo a presença dele em nome de Deus. Glória a Deus. Porque Deus fala, a Bíblia diz que Elias estava na porta de uma caverna. Veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio um forte vento, Deus não estava naquele forte vento. Mas de repente, quando veio o forte vento, Elias não fez nada, porque ele viu que Deus não estava naquele vento. Veio o terremoto, Elias também não se mexeu no lugar, porque ele sabia que Deus não estava naquele terremoto. Elias ficou esperando a voz de Deus. E a voz de Deus veio como? Suave, meiga. E ele conheceu a voz de Deus. João capítulo 10 diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E a Bíblia diz que os 70 começaram a profetizar. O que vai a dizer nos dias de hoje, começaram a pular, a falar em línguas estranhas, a profetizar, a adorar, a sapatear na presença de Deus, porque o crente cheio do Espírito Santo é fácil conhecer Ele. É fácil conhecer quando ele está cheio do Espírito Santo. Mas de repente, amados, o que eu vou falar agora está acontecendo em muita igreja. Com pesar eu falo isso. Os 70 estavam profetizando. Eu imagino Moisés em cima do púlpito, pulando, dançando na presença de Deus, diante da glória do Senhor. Os 70 da mesma maneira. Mas de repente, alguém disse assim: já estou pulando, já está meia hora, já estou chorando, minha garganta já está doendo, vou parar. Um parou de profetizar. Diga comigo, um parou de profetizar. Um parou de profetizar. 69 continuou. Mas daqui a pouco, um dos 69 olhou e viu um sentado, com espírito de murmuração. Ele falou: eu vou fazer companhia para aquele lá, vou parar também. Eu acho que ele está certo. Para que tanto barulho na igreja? O terceiro pensou da mesma maneira. Está no texto. O terceiro parou. Diga comigo, o terceiro parou. O terceiro parou. O quarto, quinto, sexto, sétimo foram parando e começaram a olhar para o pastor. A Bíblia diz que Josué era o co-pastor. Josué estava do lado de Moisés profetizando. Daqui a pouco 50% parado, gelado, murmurador, não profetizava mais, não adorava mais, não glorificava mais, não chorava mais, não jejuava. Metade da igreja gelada e metade pentecostal. Só que não, Deus continuou. A Bíblia dá nome para os dois, Eldade e Medade. Os dois continuaram. Se nesta noite fosse dito aqui quem seria um dos dois, eu seria um. Quem seria o outro? Levante a sua mão. Deixa bem. Dois continuou. Josué, o texto diz que Josué chegou em Moisés, no pastor, e disse assim: pastor,
O 68, ó, está com ordem e decência. Que maravilha. Que culto lindo, que liturgia. Na íntegra, na risca. Mas tem dois aí que está dando trabalho, pastor. Dois da cada glória a Deus na igreja. O pastor falando com o pastor. Josué falando para Moisés. Tem dois aí que, irmão, canto lindo da glória a Deus atrás, que assusta todo mundo. Tem dois aí, pastor, que faz língua estranha todo culto aqui, está atrapalhando a igreja. Está atrapalhando o culto, pastor. A Bíblia diz isso. Sabe como que a Bíblia diz, mais precisamente? Josué chegou em Moisés e falou: Moisés, tem dois ainda que profetizam no arraial. Manda-os parar. O texto diz